Olá, amigos! Como vamos? Tudo bem? Mais um minutinho e vamos começar. Estou fazendo aqui os últimos ajustes para que a gente possa começar e vocês não fiquem olhando minha cara feia aqui. Um segundinho, meu povo. Como diriam, já. Olá, Ana Rosa, Henry, Jorli, André, bem-vindos, como vamos? Muito prazer em vê-los aqui. Estamos começando mais um Era Uma Vez, mais uma contação de história para gente grande. E hoje com os vinhos da Itália, conforme vocês pediram. A ideia é que a gente dê um novo giro pela Itália, depois do giro das receitas, a gente comece um novo giro agora com os vinhos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contando para os que não conhecem. Lúcia, bem-vinda. Para os que não conhecem, este é o Era Uma Vez. Oi, Roseli, bem-vinda. Um lugar de contar história para gente grande, e hoje vamos estar falando de vinhos. Quarta sim, quarta não, a gente tem uma historinha. Lembrando que... Oi, Porto Crumbs, bem-vindo, meu amigo lá do outro lado do oceano. Edson, boa noite. Sandra, boa noite. Você achou que eu ia esquecer do Amarone, Sandra? Impossível esquecer do Amarone. Muito bem. Quarta sim, quarta não, a gente tem Era Uma Vez. E daqui 15 dias nós vamos seguir com as receitas da Suíça, conforme vocês pediram. Terminando aqui a nossa live, já vai estar publicado no Face e no Insta os ingredientes que vocês podem usar para no domingo a gente preparar caldos quentes para noites frias, porque todo domingo tem Nós na Cozinha, o lugar onde a gente cozinha junto e come separado. Domingo passado, que foram as receitas juninas, obrigado, Ilha Grande, Angra, obrigado, Edson. Carlinhos, meu mestre Carlinhos, o homem que faz os pães para a gente acompanhar as sopas. Como eu dizia, domingo passado a gente deu receitas para as festas juninas, eu já dei uma sopinha lá, um delicioso creme de pinhão, recomendo vocês experimentarem. E no próximo domingo nós vamos estar fazendo uma sopa de feijão branco com um pesto de azeitonas e vamos fazer o tradicionalíssimo clam chowder americano, o creme de vongole. Oi, Carol, como vai? Bem-vinda. Acho que são duas sopas que para esse frio que tá aí... desculpem, caiu um pouquinho. Sussu, como vai? Bem-vinda. Bom, já temos aqui uma massa crítica, acho que a gente pode começar, não é? Então vamos lá, próximo domingo, sopas quentes para noites frias, ok? Estou aguardando vocês vão ver que os ingredientes são tranquilos. Eu quero novamente mostrar o mapa da Itália para vocês. Vamos ao mapa da Itália. Só que agora dividido
pelas regiões vinícolas. Salve, Zé, como vai? Se a Raquelzinha estiver com você... Oi, Raquel, como vai? Ó o vovô aqui, mostrando o mapa da Itália. Vocês estão vendo as diversas regiões. Este é um país... Vamiro, bem-vindo. Esse é um país que tem 2 milhões de viticultores. 2 milhões. 340 mil... Clarice, bem-vinda. 340 mil adegas. 45 mil engarrafadores. 55% das fazendas italianas incluem vinhedos. 80% destas em áreas menores que 5 hectares. Quer dizer, oi, Keila. Beijos para você, Raquel. Obrigado. Ou seja, são pequenas plantações. O país maneja algo como 400 variedades de uva. 400 variedades de uva. É mais do que na França, só para vocês saberem. As mais usadas... Oi, Milton, primão, como vai? Trebbiano, Catarato Bianca, Malvasia, Sangiovese, Barbera, Merlot, Montepulciano, Negro Amaro, Primitivo, Nero d'Ávila. Essas são as mais clássicas. Como eu dizia para vocês, a viticultura italiana era praticada em pequenas propriedades, não tinha grandes controles, enfim, fazia vinhos excelentes, mas que não eram controlados, que não eram avaliados. Nas décadas de 60, 70, teve uma verdadeira revolução nisso. E um dos grandes impulsionadores disso foram os super toscanos. Nós vamos falar deles. Quando começaram a aparecer os super toscanos, o que aconteceu? O pessoal começou a dizer, mas peraí, vinho italiano feito com uva francesa, nós precisamos botar ordem nisso aqui. Ideo-san, boa noite, Ideo. Então, eles criaram algumas formas de garantir a tipicidade do vinho italiano. A primeira foi a DOC, Denominação de Origem Controlada. Ela foi criada em 1900... Priscila, minha rainha cozinheira, bem-vinda. A Denominação de Origem Controlada foi criada em 1950. Hoje tem aproximadamente 330 vinhos, vocês estão vendo as marcas aqui, que são áreas onde se controla o tamanho da área de produção, que uvas são permitidas para aquela região, o tipo de solo, o rendimento das videiras, a tecnologia utilizada, método de colheita, tempo de envelhecimento. Depois de todo esse controle, os vinhos são submetidos a uma análise químico-física e a um exame organoléptico. Oi, Antônio, bem-vindo, né? Antes de poderem ser comercializados. Criaram ainda a DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida. Essa foi criada em 1967. Hoje a Itália tem aproximadamente 74 vinhos sob esta denominação. Ela só pode ser atribuída a vinhos que já tenham obtido a DOC há pelo menos 5 anos e tenham adquirido prestígio e valorização nacional e internacional. Óbvio que é subjetivo, né? Levando em conta fatores ainda naturais, humanos e históricos. Esses vinhos, além dos mesmos exames e controles previstos para os DOCs, tem que receber uma análise técnica adicional durante a fase do engarrafamento e uma análise sensorial, ou seja, degustativa, antes de serem colocados no mercado. É muito importante você... e tem o IGT, né? Indicação Geográfica Típica. Essa indicação foi criada por causa dos super toscanos. Ele dizia assim...
Oi, Pereira. Oi, doutor Felipe. Muito bem-vindos. Eles diziam assim: ok, vocês usam uvas francesas, vocês fazem um corte francês no teu vinho, ele não é um vinho típico italiano, mas nós vamos proteger a indicação geográfica, o local onde isso é produzido, né? E ainda criaram os selos Reserva e Gran Reserva, que só podem ser utilizados em vinhos que têm envelhecimento de no mínimo 2 anos ou, para alguns casos, 4 anos. É importante que vocês entendam que essas denominações e essas regiões, elas não garantem a qualidade do vinho, mas sim a tipicidade. Um problema dessas denominações é que elas são restritivas a inovações também. Por exemplo, os super toscanos, que são um corte e são produzidos por outros métodos, não cabiam em nenhuma dessas denominações. Tiveram que criar IGT para eles. E, afinal de contas, são simplesmente os vinhos mais caros da Itália. Entendido? Isso para a gente começar a conversar, né? Para a gente só começar a conversar. E agora, vamos nós, província por província, vocês vão ver que tem uma série de províncias que não produzem vinhos que mereçam estar na nossa conversa, e uma série de outras províncias que produzem uma quantidade enorme de vinhos, e a gente vai escolher os principais deles, ou a gente passaria a noite inteira aqui. Orgulho 60+, bem-vindo. Começamos com a Aosta, lá no norte, na fronteira com a Suíça, né? A Aosta não produz vinhos excepcionais, mas ela produz um vinho muito curioso, que chama Blanc de Morges, um vinho branco. Ele usa uma uva que dá na Suíça e naquela região da Itália que chama Prié, e é o vinho que é cultivado nos vinhedos em locais mais altos do mundo. As videiras estão plantadas acima de 1.200 metros. Ele é considerado por classificadores como estando entre os 5% do total de melhores vinhos brancos do mundo. Maurão, bem-vindo, que prazer em tê-lo aqui. E você pode encontrá-los aqui no Brasil, eles estão em torno de 160, 180 reais. Da Aosta, vamos ao Piemonte. O Piemonte já é uma história diferentíssima, né? E a gente abre com uma das estrelas do Piemonte, que é o Barolo, um vinho tinto de uva Nebbiolo, DOCG, 5 anos de envelhecimento no mínimo, né? Um vinho forte. Vocês lembram que em dado momento eu dei receitas aqui que levava o Barolo e eu dizia, cuidado que é um vinho caro. Pois é, um Barolo hoje você não encontra por menos de 700 ou 800 reais. Mas é um vinho, é um vinho forte, é um vinho de certa forma tânico. Aliás, os solos vulcânicos da Itália dão vinhos ácidos e tânicos, genericamente falando. Isso é corrigido na fermentação e tal, mas genericamente os vinhos italianos costumam ser um pouco mais ácidos, um pouco mais tânicos. Ficando no Piemonte, nós temos o Barbera d'Asti tinto, de uva Barbera, claro. Henri, bem-vindo. Também DOCG, um vinho aqui no Brasil, 120 reais. O Barbera d'Alba, né? De uva Barbera, 85% e Nebbiolo, 15%, na casa dos 200 reais. E o Nebbiolo d'Alba, que é de uva Nebbiolo, obviamente, que aqui no Brasil custa 140 reais. O Dolcetto, ou Dolcetto d'Alba, que muita gente acha que, puxa, é um vinho doce, não é um vinho doce. Ele usa a uva Dolcetto, que é uma uva que efetivamente tem mais açúcar.
mas através do controle de fermentação, esse açúcar é transformado em álcool. É um vinho tinto, seco, bem seco, na casa dos R$120. E, obviamente, a gente não pode falar do Piemonte sem falar da haste espumante do Piemonte. A mais conhecida é a Martini, né? Mas Desculpem, tivemos uma queda. A internet não está muito católica hoje. Desculpem, amigos. Mas essa daqui é uma haste especialíssima. Uva Moscato Bianco, DOCG. Óbvio, é um espumante fabricado na região de Asti. Método Charmat, fermentação na barrica. Se tem uma segunda fermentação, o rótulo vai te dizer método clássico. Quer dizer, se é feito como champanhe, primeira fermentação na barrica, segunda fermentação na garrafa, o rótulo vai te contar isso se você ler método clássico, né? É uma haste, enfim, é uma espumante de primeira categoria. Aqui no Brasil, a Martini é a mais conhecida. Você vai achar essa haste aqui no Brasil por entre R$70 e R$90. Dessa mesma região, você tem o Moscato d'Asti, que é um vinho moscato feito de uva moscata bianca, que, como todo vinho de uva moscato, tem um toque adocicado. E é um vinho caro, é de R$140. Oi, Marta, muito bem-vinda. Ok, falamos. A gente não pode falar de vinhos e da região do Piemonte sem citar os vermutes, né? Os vermutes foram criados em Turim em 1786 pelo seu Benedito Carpano, e os vermutes não são mais nada do que vinhos fortificados que têm uma maceração de ervas. Alguns vermutes chegam a receber 70 ervas, né? Então, é algo que a gente não pode dissociar dos vinhos. E vamos à Úmbria. A Úmbria não é uma grande produtora de vinho. Ela tem um vinho que se destaca e que merece a nossa atenção se a gente cruzar com ele por aí. É o Cinque Terre Sciacchetra, de uva Vermentino. É uma uva da região, é um vinho doce, né, um passito, feito de uvas passas, quer dizer, ou se deixa a uva secar no pé, ou ela é colhida e seca em estufa. E com certeza esse vinho está entre... Fael, bem-vindo! Está entre os 1% melhores vinhos doces do mundo. Se vocês... Olha, um vinho desse para uma sobremesa ou para acompanhar um foie gras, olha a cor desse bicho, olha que coisa linda. Não tem igual. De vez em quando ele aparece no Brasil e está na casa aí dos R$300 uma garrafa. Ok? Saímos da Ligúria e vamos para a Lombardia. A Lombardia é outro daqueles lugares interessantes. Eles fazem um espumante que é considerado o melhor espumante da Itália e que, curiosamente, não é muito conhecido no Brasil. Franciacorta. Ele de novo, é um daqueles casos em que ele recebe um corte francês e é uma mistura de Chardonnay, Pinot Branco e Pinot Negro. É feito pelo método clássico, fermentação na barrica e fermentação na garrafa, tá? É considerado, assim, das coisas mais interessantes que tem e vem muito pouco para o Brasil. Se porventura vocês cruzarem com um, o problema é que ele anda na casa dos R$400 a R$700. Mas aqui você tem uma seleção de Sciacchetra que vale a pena, caso vocês cruzem com um, para a gente celebrar o fim desse ano
que provavelmente deve ser o fim da pandemia também, ou pelo menos uma placada nessa loucura que a gente está vivendo. Carla, muito bem-vinda, minha amiga. Vale a pena vocês experimentarem. Da Lombardia, vamos ao Trentino, e lá nós vamos encontrar o Teroldego Rotagliano. É de uma uva local, né? A uva Teroldego. Na verdade, é o único lugar da Itália que produz vinho com essa uva. E esse vinho ele tem uma característica muito gozada. Ele tem um toque de chocolate. Quando os conhecers... Cortês, muito bem-vindo. Quando os especialistas experimentam e ficam dizendo que tem um toque disso, um toque daquilo, um ligeiro não sei o que lá, é impressionante. Se você pegar 40 caras que experimentam, você vai ter 40 depoimentos de que esse vinho tem um toque de chocolate. É muito interessante. E aí vamos ao Vêneto, a região que já produz algumas coisas muito interessantes. E a gente não pode falar do Vêneto sem falar do Amarone. Então aqui todos os Amarones, esse daqui, por exemplo, é um Despalpério, é um Amarone milésime, guardado por muito tempo, uma garrafa de R$5.000, e vocês vão desfilando os diversos Amarones produzidos na região. Esse vinho tem uma história muito interessante. Ele é fruto de um acidente. Há uns 70 anos atrás, estavam produzindo um passito na região com uva curvina e uva molinara, né? E então eles colheram as uvas e as uvas foram colocadas para secar de setembro a janeiro. Uma vez secas, foram colocadas a fermentar, fermentaram e foi produzido o vinho passito. Acontece que no manuseio das barricas, uma barrica foi esquecida e ela fermentou por tempo demais. Aconteceu uma coisa que até hoje pouca gente entende. Aquele vinho que era para ser um vinho passito, um vinho super doce, secou e adquiriu um travozinho, um toquezinho amargo. É por isso que o enólogo deu esse nome para ele, Amarone, né? É aquele travozinho amargo que ele tem. Inclusive, é muito curioso. O vinho até hoje é produzido dessa forma. As uvas são secas e são colocadas para fermentar por um tempo muito maior. Há anos em que ocorre o milagre e anos em que não ocorre o milagre. Então o Amarone às vezes não tem uma produção contínua. Oi, Silvana, bem-vinda. E é por isso que é um vinho relativamente caro. Você, como os Amarones médios estão entre 300 e 600, e você pode encontrar alguns milésimes que vão à casa dos 5.000, né? É um bichinho. Agora, quem já experimentou diz que ele vale cada tostão pago. Do Vêneto você ainda tem os Bardolinos, aliás, você tem Bardolino DOC e Bardolino DOCG. Usa também a uva curvina, que é uma uva típica de lá, e a rondinella. É um tinto seco de extrema qualidade, de uma relação custo-benefício muito boa. É um vinho que aqui no Brasil você vai encontrar por R$75 a R$90. O bom e velho Valpolicella, né? Que ele é feito com as mesmas uvas do Amarone, só que elas não são secas, né? A corvina e a rondinella. É um vinho para o dia a dia. O Valpolicella Ripasso DOC é considerado um dos melhores. E aqui no Brasil se criou uma tradição do Valpolicella Bola. Vocês lembram? Muita gente da minha idade punha esse vinho como um dos primeiríssimos. É um vinho de bom custo-benefício. Um Bola aí está
entre 80 e 100 reais, e é um vinho de qualidade, né? E você tem ainda o Lison. O Lison é um vinho da região, um vinho branco, DOCG, e que tem uma curiosidade, ele é produzido na área metropolitana de Veneza. É um vinho excepcional, dificilmente ele chega ao Brasil. Baseado em preços internacionais, eu diria para vocês que se ele chegasse ao Brasil, ele estaria na casa dos R$ 1.000 a garrafa. Vamos à província de Friuli, né? A província dos vinhos brancos. Eles têm uma uva friulano que faz alguns vinhos brancos espetaculares. Um deles é o Rosazzo, 50% de friulano. Luzimar, muito bem-vindo, prazer em tê-lo. 50% de Chardonnay, novamente o corte francês. Um bom vinho, uma cor palha intensa, um palha escuro, um vinho na casa de 90 a 240 remais, dependendo da onde ele vem. E tem o Ramandolo, que também é feito de friulana, mas de uma região, de uma micro-região, onde a friulano é conhecida como Verduso Giallo. É um vinho doce, um passito, excelente, mas na casa de 300 a 500 reais. Passamos a Emília-Romana, e quando a gente fala da Emília-Romana, a gente tem que abrir um enorme parênteses. O Lambrusco ganhou uma fama de vinho de segunda, né? De vinho meio adocicado, vinho de batizado e coisa assim. Agora, tem alguns Lambruscos que são vinhos realmente bons, né? A gente precisa experimentar um Lambrusco ruim, até para poder um Lambrusco bom, até para poder meter o pau nos ruins. Aqui eu dou uma seleção. Oi, Olguinha, bem-vinda. Uma seleção desses Lambruscos. Esses são Lambruscos de primeira qualidade, né? É um frisante suave, né? Quer dizer, esses Lambruscos aqui da região de Sorbara, eles realmente conseguem, tirar a má fama dos Lambruscos, tá? Recomendo experimentarem. E olha, são vinhos de entre 50 e 100 reais, tá? E aí vocês não vão mais falar mal dos Lambruscos, tá bom? Porque tem Lambrusco que é doce que dói no dente. Vamos à Toscana. E para falar da Toscana, a gente tem que começar com os super toscanos. São uma tradição, são os vinhos mais caros que a Itália produz. Super Toscano é um nome que se dá a vinhos que usam, além das Sangiovese clássicas, cortes com Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, né? Também são considerados super toscanos vinhos envelhecidos em barricas francesas de carvalho. O termo surgiu quando o italiano Mario Incisa della Rocchetta, amigo do barão Felipe de Rothschild, confidenciou ao barão que sonhava produzir um Cabernet Sauvignon na região de Bolgheri, na Toscana. É um vilarejo, aliás, um vilarejo lindo na região da Toscana. E o barão incentivou que ele o fizesse. Em 48, o Mário começa a produzir um toscano e chama ele... Oi, Marcelo, bem-vindo! E chama ele de Sassicaia. Até os anos 60, era um vinho que era consumido ali pela família do Mário, por algumas pessoas da cidade. Em 68, o nome Sassicaia foi para a garrafa do vinho, ganhou rótulo, mas ele era vendido como vinho de távola, vinho de mesa, quer dizer, uma segunda categoria. Porque ele fugia às regras do DOC e do DOCG, né? Porque ele misturava a Sangiovese com Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
O Mário tanto insistiu, o vinho começou a ganhar pontos e estrelas, e eis que torna-se um dos vinhos mais famosos da Itália, um dos vinhos mais caros. E eu vou mostrar a seleção dos vinhos dos super toscanos. Quer dizer, dificilmente a gente vai consumi-los, mas pelo menos a gente pode dizer que os conhece. Está aqui o Sassicaia, né, que anda na casa dos R$6.000 uma garrafa. Às vezes você dá sorte, você acha um Sassicaia por R$5.000. O Solaia, miseráveis R$7.000 uma garrafa. Cada um deles tem combinações de Sangiovese com uvas francesas, tá? No Solaio, a Cabernet Sauvignon impera. O Ornellaia, esse é mais baratinho, apenas R$4.000 a garrafa. E o rei dos super toscanos, que é o Tignanello, que vai de 1.500, que o pessoal acha inclusive que ele é fajuto, a R$8.000 uma garrafa. Então, agora vocês conhecem os super toscanos, sabem a história. Eu confesso a vocês que eu já tive o prazer de experimentar um Sassicaia e um Ornellaia. E realmente são vinhos excepcionais. Mas daquele solo vulcânico à beira-mar, né? Tem um toque de ácido, um toque tânico, mas são vinhos excepcionais. As cantinas paulistanas nos ensinaram. Oi, Woody. Oi, Lourdinha. Bem-vinda. As cantinas paulistanas nos ensinaram que o Chianti era um vinho de cantina, né? Tinha aqueles Chiantis embrulhados em palha, que o dono da cantina punha uma vela nele, punha na mesa e tal. Na verdade, você tem Chianti de todo tipo. Na Toscana, são 7 regiões que produzem o Chianti. Você tem Chiantis que vão de R$40 a R$1.200, para que vocês tenham uma ideia, né? O clássico, o chamado Chianti clássico, esse que está aqui atrás, ainda é um grande vinho. O Chianti Rufino, que ficou muito famoso no Brasil, é um excelente vinho, mas é um vinho de R$750 a garrafa. Um clássico está R$1.200. E tem aqueles Chiantis mais populares, como aqueles que a gente encontrava nas cantinas, né, que são mais baratinhos. Mas é um belo vinho, né? E aí a gente vai para outro monstro sagrado. Madá, bem-vindo, e Daniela também muito bem-vinda. A gente vai para outro monstro da Toscana, que é o Brunello di Montalcino, né? O Brunello di Montalcino é feito na região da cidade de Montalcino com uma uva Brunello, mas na verdade a Brunello não é mais nada do que a boa e velha Sangiovese. A questão toda é a forma como ele é fermentado e a forma como ele é envelhecido. Isso gera um vinho excepcional, um DOCG na casa de R$250, um Brunello Biondi Santi está na casa de R$3.000, né? Então é um vinho realmente diferenciado e muito bom. Oi, Terezinha, muito bem-vinda. Você tem alternativas da região. Você tem o Rosso di Montalcino, esse produzido com a Sangiovese. Valéria, muito bem-vinda, que prazer em tê-la aqui, né? É produzido em vinhedos vizinhos ao Brunello,
É um belo vinho, um vinho que não fala mal de ninguém, tá? O Rosso de Montalcino é uma alternativa inteligente para se tomar na relação custo-benefício, na casa de 150 a 300 reais. Óbvio que o Beyond Santi está na casa. Desculpem, pessoal, novamente a internet nos aprontando. Mil desculpas, um monte de gente entrou, foi embora. Oi, Gold, bem-vinda, locadora. Valéria, bem-vinda. Muito bem-vindos, desculpem a queda. Mas voltando, o Vinho Nobile de Montepulciano, feito de Sangiovese, que na região é chamada de Prugnolo Gentile, é o chamado acompanhante oficial da bisteca fiorentina. É um vinho ácido, um vinho tânico, que com uma carne grelhada vai muito bem. Aqui no Brasil, preços de 250 a 800 reais, tá? O Rosso de Montepulciano é a mesma coisa que o Rosso de Montalcino. Oi, Maggie, muito bem-vinda. Ele é produzido na mesma região, com a mesma uva, só que é um vinho mais jovem. E em vez de 250 a 800, custa de 200 a 400. Né? Aí você tem o Vino Santo de Montepulciano, um vinho doce, um passito de sobremesa, 70% de uva Grechetto. É um vinho extremamente complexo. Olha, o vinho doce, a gente tende a achar que ele não tem complexidade. É um vinho de uma complexidade enorme, enorme. E interessantíssimo de tomar. Um vinho, para acompanhar um foie gras, não tem vinho igual. O problema é que é difícil de achar no Brasil. Anda na casa dos 300 a 500 reais. E agora uma grande dica que eu preciso dar para vocês. Uma vez na Itália me ensinaram isso e eu aprendi. Esse é o Bolgheri. Ele tem tinto e branco. É o Bolgheri Rosso. É um vinho do mesmo produtor que o Sassicaia. Lembra do Bolgheri, amigo do Barão de Rothschild? É esse aqui. O vinho é produzido no mesmo lugar, com as mesmas uvas, só que é um vinho bem mais jovem que o Sassicaia. É um vinho bem menos complexo que o Sassicaia, né? Mas digamos que ele é um candidato a ser super toscano um dia. E com a vantagem, em vez de 5.000 reais, ele custa entre 250 e 450. É uma boa alternativa aos super toscanos, tá? E vamos à Úmbria. Oi, Palmira. Oi, Priscila. Bem-vindas. Alexandre, muito bem-vindo. Sagratino, um vinho feito com a uva do mesmo nome, que só dá na Úmbria, é um DOCG, é um vinho de alto teor alcoólico, chega a 15% algumas vezes, forte, grande envelhecimento, um vinho de 300 a 400 reais. Mas veja, a safra 2015 do Sagratino esteve naquela topo dos 1% de melhores tintos do mundo. Para vocês terem, é um vinho interessante. Orvieto, uva Grechetto, DOC, um vinho branco seco, muito bom, excelente relação custo-benefício, R$80 a garrafa. E o Orvieto tem uma subespécie que chama Muffa Nobile. Isso eu tenho que mostrar para vocês, que é muito curioso. Aqui é a região de Orvieto, vocês veem que é uma região montanhosa, vulcânica, e esse é o Muffa Nobre. O que é a Muffa Nobre? É um vinho branco que é feito com a uva botritizada. Botrites é um fungo que ataca a uva e seca ela, de forma que ela se enche de açúcar. Quando você tem a sorte de achar isso, é um vinho espetacular.
espetacular. Agora, não é sempre que a botrytis ataca a uva. A última produção da espécie Muffa nobile foi em 2016. Mas se vocês acharem... Agora, é um vinho de 600 conto a garrafa. Mas se vocês acharem, não deixem de experimentar. É um vinho branco doce de primeiro quilate, é uma coisa diferente. E saímos da Úmbria, vamos ao Marche, cujo único vinho que merece ser citado é o Verdicchio, o bom e velho Verdicchio, feito de uva Verdicchio, um vinho mais ácido. E com uma curiosidade, é um vinho branco bom de guarda, é um vinho branco que envelhece bem, né? Então, vale a pena experimentar, embora seu custo seja meio alto, 400, 500 reais. Maria Cristina, muito bem-vinda, prazer em tê-la conosco aqui. Passamos a Lásio, que apesar de ter uma comida espetacular, não produz grandes vinhos. A gente tem os Frascati, né? E tem o Frascati Superiore, que é um vinho de Malvasia Bianca, cuja grande curiosidade é que ele é produzido na cidade de Roma. Oi, Ivan, bem-vinda, filha. Muito bem-vinda. Ele é produzido na cidade de Roma mesmo. É ácido, é bem mineral e é um vinho que tem que ser consumido jovem. Ele chega bastante no Brasil, tem bastante no Brasil, vinho de 50 a 80 reais. E aí vamos a Abruzzo, e é claro, ao Montepulciano de Abruzzo. A gente tem uma quantidade de vinhos Montepulciano enormes, né? E ele não tem nada a ver com a cidade de Montepulciano que a gente citou lá em cima na Toscana. É a uva Montepulciano, né? É, com certeza, uma das melhores relações custo-benefício da Itália. Você tem Montepulcianos que vão de 50 a 120 reais. Oi, Eliana, prazer em tê-la conosco. Agora, tem Montepulciano bom, tem Montepulciano ruim. Cuidado para não dar azar. Ficando nos Abruzzi, você tem o Cerasuolo d'Abruzzo, um DOC também feito com com a uva Montepulciano, só que eles fazem um rosé, que é o único rosé DOC da Itália, né? Um vinho de 60 reais, interessantíssimo, veja que ele tem uma cor um pouco diferente, né? Eliane, Flávia, bem-vindas, prazer em tê-las aqui. Um vinho interessante, se vocês cruzarem com ele por aí, vale a pena experimentar. Passamos para a Puglia e o vinho primitivo, uma cepa antiquíssima de uva primitivo. A uva primitiva é descendente de cepas croatas, né? Que possivelmente a Croácia produziu os primeiros vinhos do mundo. Um vinho forte, um vinho tânico, na casa de 400 reais. Os primitivos têm uma característica gozada, as garrafas deles são pesadonas, como a dizer, isto daqui é bruto, é primitivo, né? Mas é realmente um bom vinho. Também da mesma região, Castel del Montenero di Troia, uma uva também, a uva Montenero di Troia, DOCG, um bom tinto, mas realmente um bom tinto, 180, 250 reais. Vamos a Basilicata, onde temos a uva Aglianico, e produz um vinho chamado Aglianico, um vinho muito robusto, muito tânico. Agora é um vinho que quando você guarda ele, ele vai perdendo o tanino com o tempo e se torna um vinho gostoso, 150 a 450 reais. Descendo para Calábria, nós vamos encontrar Syrah, a única uva nativa da Calábria, né? Que o Syrah é feito com essa uva, Gaglioppo.
São vinhos fortes, vinhos tânicos, né? O Syrah Reserva são vinhos envelhecidos por 2 anos, são dificílimos de achar aqui no Brasil, né? São vinhos de 150 a 250 reais. Vamos a Sicília e quando a gente fala de Sicília, a gente fala de Marsala. É impossível não lembrar do Marsala. Como vinho do Porto, o Marsala foi descoberto por um inglês chamado John Woodhouse, que o descobriu em 1796 e começou a importá-lo. E tornou-o conhecido no mundo inteiro, como fez com o vinho do Porto. Com as regulações de 1984, o vinho, para se chamar Marsala e ser DOCG, só pode usar uvas não só apenas italianas, mas sicilianas. Agrilo, Inzolha e Catarrato. Vamos lembrar que os Marsalas têm o seco, o semi-seco e o dolce. E é um dos vinhos com muito uso culinário. Os molos Marsala e os acabamentos com vinho Marsala são clássicos na culinária. Um vinho de 100 a 300 reais. Passamos a Sardenha, já estamos na ilha, a Ilha Sarda, que produz tanta comida boa como a gente viu na semana passada, há 15 dias atrás, mas não produz grandes vinhos. Tem um vinho notável, que é o Canonal de Sardenha, usa a uva Canonal, obviamente, que no fundo é a Grenache francesa, né? Que lá chama Canonal. É um vinho pouco ácido, pouco tanho, um vinho suave, muito suave. Vinho para o dia a dia, assim, suavíssimo. Um vinho de 150 reais. E conforme a gente vai caminhando para o fim, Oi Flávia, bem-vinda. Eu queria falar para vocês dessa cidadezinha aqui. Essa cidade é a cidade de Castelvetro di Modena, uma cidade de 9.500 habitantes, na Emília-Romana, fica entre Modena e Bolonha. No dia 4 de março de 2020, os habitantes dessa cidade, que abriram torneira ou chuveiro para sua higiene matutina, descobriram que estava saindo vinho da torneira. E para que vocês não duvidem de mim, aqui vão as fotos. Saía vinho das torneiras dessa agradável cidade de Castelvetro di Modena. Não foi um milagre de transformação de água em vinho, posso garantir a vocês. O que acontece é que essa cidade produz esse vinho, um lambrusco. Nem é um lambrusco de primeira categoria, a vinícola Sette Cani, que está na cidade desde 1923. Como vocês podem ver, a cidade acompanha um morro e a vinícola está aqui. Meu Deus, hoje está caindo tudo. A vinícola está aqui na parte mais alta do morro. Muito bem, o que aconteceu? Os tanques de fermentação, e como o lambrusco é um vinho frisante, são tanques pressurizados, eles têm uma ligação com a rede de água para que quando saia todo o vinho, entre água, lave o tanque para ele receber a próxima fermentação. O que aconteceu é que houve uma falha de uma válvula de retenção e o vinho que estava em alguns tanques começou a entrar pelo encanamento de água. Como ele é mais denso que a água, ele foi ocupando os canos e fez a alegria da cidade. Foram aproximadamente 1.000 litros de vinho que atingiram ao redor de 200 felizardas casas, né, em torno da vinícola. O problema foi corrigido em poucas horas, o que não impediu os felizes proprietários de engarrafar seu lambrusco de torneira, né? E esses puderam passar, na época, o início da quarentena, era março de 2020,
um pouco menos tristes e um pouco menos sozinhos. Bom, pessoal, Roseli, Joel, bem-vindos. O que eu tinha para contar dos vinhos italianos, eu tentei fazer de uma forma condensada, que a gente pudesse falar e contar dos principais vinhos italianos, para vocês terem uma ideia de como eles são, quanto eles custam, de que uvas são feitos. Alguns têm lá a sua particular história, e me parece que atingimos o nosso objetivo. Vou dar um tempinho, se alguém quiser fazer alguma observação, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lembrando a vocês, então, que daqui 15 dias estaremos juntos no Era Uma Vez, para falarmos, voltando a nossa volta ao mundo em 80 receitas, e vamos falar da comida da Suíça, que não é só fondue, posso garantir a vocês. Neste domingo, espero vocês no Nós na Cozinha, para a gente fazer sopas quentes para noites frias. Se alguém quiser perguntar algo, observar algo, reclamar, elogiar, agora é uma boa hora. Se não, vamos seguir no nosso ciclo, Suíça, Japão, Portugal, e terminamos o ciclo de volta ao mundo em 80 receitas. Ninguém quer falar nada, todo mundo quietinho, é o frio. Pessoal, vamos nessa então, tá na hora. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Mauro, eu é que agradeço. Sandra, que bom que você gostou. Uma expert como você, vindo de você, é muito bom. Lúcia, aula maravilhosa. Obrigado, Lúcia. Você sempre gentil. Ok, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para dar uma visão do que é este mundo do vinho italiano, que supera o francês, supera o espanhol, de longe, em multiplicidade de alternativas, em volume de produção. A Itália ainda é um fenômeno, graças principalmente, como a gente falou lá no começo, às pequenas propriedades. Fiquem em casa, fiquem com Deus, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Beijão pra vocês. Tchau.